que é o seguinte. Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulanzán, nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS, que é a sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global, com a longitude de 124 graus, 3 minutos e 0 segundos. Só um comentáriozinho sobre essa unidade de medida, né? O primeiro símbolo, 124, se refere ao grau. Quando você tem apenas um apóstrofo simples, é o minuto, e 2 apóstrofos se refere ao segundo. Lembrando que 1 grau é como se fosse, não é a mesma coisa, mas tem o mesmo valor numérico de hora, né? 1 hora não tem 60 minutos, 1 grau também tem 60 minutos. Não quer dizer que grau e hora sejam a mesma coisa, embora haja uma relação entre eles. Enquanto que cada minuto tem 60 segundos, tanto numericamente falando em termos de hora, como também em termos de ângulo. Então, 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Daí coloca em seguida, né? A representação angular da localização do vulcão em relação à sua longitude na forma decimal é quanto? O que ele está querendo saber aí na forma decimal? Vou explicar para vocês, olha só. Quando você diz 1 hora e 30 minutos, é a mesma coisa de dizer 1 hora e meia, não é? Como é que a gente escreve 1 hora e meia? Há 2 formas de você escrever 1 hora e meia. Uma forma bastante comum é escrever 1, aí 2 pontinhos 30. Escreve assim? Essa é a forma, digamos, sexagesimal de escrever. É a forma horária de escrever. Mas existe a forma decimal. 1 hora e meia em forma decimal é 1,5. 1,5. Esse vírgula 5 que aparece depois do 1 é a metade. É 1 hora e meia. É algo semelhante que ele quer que você faça aqui. Essa expressão está na sua forma angular, também chamada de forma sexagesimal. Esse sexagesimal vem do fato de que cada hora tem 60 minutos. Esse sexagesimal se refere aos 60, no caso. Cada hora tem 60 minutos, cada grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Daí, quando ele escreve assim, 124 graus e 3 minutos e 0 segundos, ele está se referindo à forma sexagesimal. E ele quer que você saia dessa forma sexagesimal e olhe as opções. Estão vendo a vírgula ali? Quando tem essa vírgula nas opções, significa justamente a forma decimal. É essa forma que ele quer que você converta. Olha a informação do texto de novo. 124 graus, 3 minutos, 0 segundos. Não tem vírgula. É a forma sexagesimal. Olha as opções. Tem vírgula agora. É a forma decimal. Ele quer que você saia de 1 e vá para outra. E é semelhante ao que a gente faz com o metro. Se eu quero passar de metro para decímetro, eu multiplico por 10. Se eu quero fazer o contrário, de decímetro para metro, eu divido por 10. Porque cada metro tem 10 decímetros. No caso do ângulo, é semelhante, porém não igual. Observem. Cada grau tem 60 minutos. Então, se eu quero passar de grau para minuto, eu multiplico por 60. Se eu quiser fazer o oposto, ou seja, eu quero sair de minuto e passar para grau, aí eu divido por 60. Então eu tenho aqueles 3 minutos ali. Tenho 124 graus e 3 minutos. Todas as opções começam com 124 graus, estão vendo? Então a resposta já tem esse 124 garantido, é a parte inteira. O que nós temos que calcular é a parte decimal. Os 3 minutos vão valer quantos graus? Para você passar de minuto para grau, você vai dividir por 60. Então 124 graus não muda, observem, continua 124 graus. E o que foi feito do 3? Foi dividido por quanto esse 3? Por 60. Porque cada grau tem 60 minutos. Então, se eu quero passar de minuto para grau, eu vou dividir por 60.
3 dividido por 60, você pode simplificar, se você preferir. 3 dividido por 3 dá 1, e 60 dividido por 3 dá 20. Quando você divide o 1 pelo 20, dá 0,05. Agora você está na forma decimal. 124,05 graus. Essa é a forma decimal de 124 graus e 3 minutos. Se, por exemplo, fossem 124 graus e 40 minutos, aí você pegava os 40 minutos e dividia por 60 também. Sempre que você quiser passar de minuto voltando para o metro, você vai dividir por 100. Tá bem? Então a resposta dessa questão é o item B de bola. Todas elas são referentes às unidades de medida, né? Nós tivemos unidades de medida de comprimento e agora uma unidade de medida angular. Vamos agora à quinta questão. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. Então você vê aí uma tabela, esse quadro, Amazônia, o Cerrado da Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, o Pantanal e a área total do Brasil. Nessa tabela você tem duas informações, pessoal, extremamente importante. Quando você estiver fazendo a questão do Enem, o Enem é uma prova que tem bastante gráfico, que tem bastante tabela, e a leitura dessas duas informações em gráficos e tabela é essencial para você responder a questão. Então, na tabela você encontra o tipo de bioma, se é a Amazônia, se é o Cerrado, a Caatinga, etc. À direita você tem a área aproximada. Em que unidade está essa área? Em quilômetros quadrados. E na última coluna, você tem a área total do Brasil, no caso, o valor percentual. Então, por exemplo, no caso da Amazônia, tem 4.196.943 quilômetros quadrados. À direita aparece 49,29%. O que isso significa? Que a Amazônia ocupa quase a metade da área do Brasil. Não o estado do Amazonas, o bioma Amazônia, que além do estado do Amazonas, do Acre, inclui também boa parte do Pará, do Mato Grosso, etc. Então, a Amazônia brasileira ocupa 49,29% da área do Brasil, que é quase a metade do Brasil todo, né? Enquanto o Cerrado, por exemplo, você tem aí o Cerrado e a Mata Atlântica, o Cerrado é 23%, quase 24%, e a Mata Atlântica 13% aproximadamente. A Caatinga é quase 10%, o Pampa é pouco mais de 2%, e o Pantanal quase 2%. Quando você soma tudo, é para dar 100% ou quase 100%. Esses são os biomas do Brasil. É comum em conversas informais, ou mesmo em noticiários, o uso de múltiplos da área de um campo de futebol. Vocês devem ter ouvido já falar assim, no caso, houve uma queimada na Amazônia de tanto equivalente a 20 mil estádios de futebol. Então, é isso que ele está falando. As unidades comuns de um campo de futebol são as seguintes: 120 metros por 90 metros. Um campo retangular de futebol tem aproximadamente essas dimensões. Para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Então ele está dizendo o seguinte: quando a área é muito grande, você perde a noção. Como, por exemplo, dizer que a Amazônia tem 4 bilhões de quilômetros quadrados é um número tão grande que foge a noção que a gente tem do dia a dia. O que quer dizer que a área de 4 bilhões de quilômetros quadrados? Alguém tem noção de quanto grande é isso? Não dá para visualizar isso. Se você olhar daqui até a linha do horizonte, não dá 4 bilhões de quilômetros quadrados. Então é um número muito grande. Ele vai pedir para você converter essas áreas para estádios de futebol. Aí você vai ter uma noção melhor. Vamos supor, 4 bilhões de quilômetros quadrados equivale, digamos, a 800 milhões de estádios de futebol. Algo assim que ele vai pedir a você. Então, nesse caso, qual é o número de campos de futebol
correspondente à área aproximada do bioma pantanal. Aí você olha de novo para a tabela. O bioma pantanal tem quantos quilômetros quadrados? 150 mil quilômetros quadrados. Ok? E eu quero converter isso aí para campos de futebol. Um campo de futebol vai ter 120 metros por 90 metros. Aí você vai multiplicar para saber quantos metros quadrados vão ser. E depois vai usar uma regra de 3. Lembrando que as unidades são diferentes, então a gente vai precisar fazer uma conversão também. Mas vamos lá. A área de um campo de futebol é 120 vezes 90 em metros. Ao fazer essa multiplicação, você vai encontrar 10.800 metros quadrados. Então, 120 vezes 90 dá os 10.800 metros quadrados. Essa é a área de um campo de futebol. A área aproximada do Pantanal é de 150.355 quilômetros quadrados. E nós vamos passar de quilômetro para metro. De quilômetro quadrado para metro quadrado. Vamos lembrar. O quilômetro tem quantos metros, falando em termos lineares? Um quilômetro tem quantos metros? 1.000. Esse quilo quer dizer 1.000. Então, o 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. O 1.000 tem 3 zeros. É 10 elevado a 3. Mas nós não queremos passar quilômetro para metro. Nós queremos passar quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, é só pegar esse 1.000 e elevar ao quadrado. 1.000 ao quadrado é 1.000 vezes 1.000, é 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros. Por isso que aparece aí 10 elevado a 6. Estão vendo 10 elevado a 6? 150.355 vezes 10 a sexta. 10 elevado ao 6 metros quadrados. Vamos recapitular por que de novo esse 10 elevado a 6? Nós estamos passando de quilômetro quadrado para metro quadrado. Se fosse de quilômetro para metro. O quilômetro, ele tem 1.000 metros. O quilômetro quadrado terá 1.000 ao quadrado metros quadrados. Mas o que é 1.000 ao quadrado? 1.000 ao quadrado é 1.000 vezes 1.000. 1.000 vezes 1.000 é 1 milhão. 1 milhão tem 6 zeros. Por isso 10 a sexta. Então essa é a área do Pantanal brasileiro em metros quadrados. E aí, para você obter quantos estádios de futebol, é só dividir. Você tem a área do Pantanal, 150.355 vezes 10 a sexta, e divide pela área do campo de futebol, que dá 10.800 metros quadrados. Quando você faz essa divisão, dá aproximadamente 14 milhões, que é o que você encontra na alternativa E, que é a resposta da nossa questão. Beleza? Então, nessas questões do Enem, você precisa ter bastante habilidade nessa conversão de unidades de medida. Uma dica que funciona, que você tem que experimentar em casa, é repetir esses exercícios que nós estamos fazendo. Em casa, você pega todos os exercícios e faz como se você tivesse pela primeira vez, vendo a questão pela primeira vez. Não é ler a questão e ler a solução, isso não vai ajudar muito. É você ler a questão e pegar um papel em branco sem ver a solução e tentar fazer sozinho. E de repente, caso surja alguma dúvida, você dá uma olhadazinha na solução, mas depois tenta fazer a questão sozinho. Você tem que passar pela experiência de fazer essa questão sozinho. Tem que passar por essa experiência. Na hora que você estiver fazendo a questão, de repente você disse, eu sei começar. Aí você começa a fazer a questão e diz, vixe, e agora? Vou fazer o quê? Aí você dá uma olhadinha na solução e depois tenta fazer sozinho de novo. Mas é importante que você tente fazer sozinho de novo. Agora vamos à sexta questão. Por conta da construção da barragem do Açude Castanhão, no Ceará, cerca de 3.600 pessoas das cidades de Jaguaribara, Jaguaretama, Alto Santo e Jaguaribe foram deslocadas para uma nova cidade, chamada de Nova Jaguaribara. A gente lembra disso, né? Teve uma coisa assim, né? Construída numa área de 300 hectares.
Sabe-se que 1 hectare corresponde a uma área de 10 mil metros quadrados. A densidade demográfica dessa nova cidade em habitantes por quilômetro quadrado vai ser o quê? Então, densidade demográfica. Densidade, há vários tipos de densidade. Você tem densidade volumétrica, que é que você diz determinada substância, tem, por exemplo, a água, tem uma densidade volumétrica de 1 grama por centímetro cúbico. Isso quer dizer, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro, né? Isso quer dizer que se você pegar 1 mililitro de água, tem ali 1 grama. Ou, de outra maneira equivalente, se você pegar 1 litro de água, tem ali 1 quilograma de água. Aproximadamente 1 quilograma de água. Isso é importante que você perceba pelo seguinte: muitas vezes você está comprando algum objeto, principalmente em feiras livres, e é comum a pessoa vender ali em litros, ele usa latas de óleo ali como litro, né? 2 pontos importantes. Muitas vezes a lata de óleo não tem 1 litro completo. Densidade demográfica é você pegar a população e dividir pela área em que aquela população está habitando, né? Quantos habitantes por quilômetro quadrado no caso. Então nós temos aí quantos habitantes? Eram 3.600 pessoas, numa região de quantos hectares? 300 hectares, sublinha aí, 300 hectares. Essa região de 300 hectares. Esse hecto que aparece antes de hectares, eu já comentei com vocês. O que esse prefixo hecto quer dizer? 100. O deca de D quer dizer 100. O deca de D quer dizer 10. E o hecto quer dizer 100. O hectare, ele tem 100 ares. O hectare é a mesma coisa que o hectômetro quadrado. Inclusive, sublinhe isso daí. Nós não vamos precisar dessa informação para resolver o problema, mas noutra questão que vocês encontrem pode ser útil. Então, sublinhe hectare e escreva aí, igual a hectômetro quadrado. O hectômetro é só o HM. Tá bem? Então, o hectare é igual ao hectômetro quadrado. Se você quisesse passar de quilômetro para hectômetro, você multiplicaria por 10. De hectômetro, voltando para o quilômetro, você divide por 10. E de hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, você vai dividir por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Isso quer dizer que os 300 hectares, quanto é 300 dividido por 100? Não é 3? Isso quer dizer que os 300 hectares equivalem a 3 quilômetros quadrados. Então escrevam essa informação agora. 300 hectares equivalem a 3 quilômetros quadrados. Então aqui no quadro, o que você vai precisar lembrar. 1 hectare, esse HA que aparece aí quer dizer hectare, igual a 1 HM quadrado. O HM é o hectômetro quadrado. O hectare é a mesma coisa que o hectômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado, de quilômetro para hectômetro você multiplica por 10. De quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, você multiplica por 10 ao quadrado, que é o 100. Beleza? Então 1 quilômetro quadrado é a mesma coisa que 100 hectômetros quadrados, é a mesma coisa que 100 hectares. 300 hectares. Se 1 quilômetro são 100 hectares, 1 quilômetro quadrado são 100 hectares, e eu tenho 300 hectares, eu tenho quantos quilômetros quadrados? 1 quilômetro quadrado são 100, e eu tenho 300 hectares. Então eu vou ter quantos quilômetros quadrados? 3 quilômetros quadrados. Tá? Quilômetro quadrado, para você visualizar, é como se você tivesse um quadrado, em que o lado desse quadrado fosse 1 quilômetro. Então alguém percorresse 1 quilômetro num sentido, e no sentido perpendicular mais 1 quilômetro até formar um quadrado. Essa área seria 1 quilômetro quadrado, que é a mesma coisa de 100 hectares.
Então, qual vai ser a nossa densidade demográfica? Vai ser aquelas 3.600 pessoas que foram deslocadas, e essas 3.600 pessoas ficarão numa região de quantos quilômetros quadrados? 3. Então é 3.600 dividido por 3. Isso dá quanto? 1.200, que é a alternativa da letra C. Então essa é a densidade demográfica da região da Nova Jaguaribara. 1.200 pessoas para cada quilômetro quadrado.